aluno do ensino médio, tudo bem? Aqui é Júlio Bastos, professor de Física, que vai começar com vocês um conteúdo novo do terceiro ano do ensino médio. Ciclo 2, aula 1. Nós vamos falar hoje sobre campo elétrico e potencial elétrico. Vocês devem ter visto no PET 1 algumas noções da eletrostática e também já viram o conceito de força elétrica, quando duas partículas ou de cargas de mesmo sinal ou de sinais contrários sofrem atração ou repulsão, certo? Só que, para que isso possa acontecer, esse fenômeno eletrostático, é necessário a existência do campo elétrico. O campo elétrico, por definição, gente, é a influência que uma carga elétrica vai produzir em sua proximidade, permitindo com que ocorra ou a atração ou a repulsão de outras cargas elétricas quando estão aproximadas. Por exemplo, se eu pego uma carga eletricamente positiva, ela vai gerar em sua proximidade esse campo de influência, que se eu coloco outra carga positiva próxima, o que vai acontecer? Você terá uma repulsão. Vocês viram isso nas aulas de força elétrica no PET 1. Então é só lembrar dessas ideias para a gente poder dar continuidade com o processo de aprendizagem, certo? Então vejam, a definição que eu coloquei aqui de campo elétrico é dentro do que eu acabei de explicar para vocês. Se trata de uma região do espaço próximo de cargas elétricas, que influencia outras cargas, atraindo-as ou repelindo-as. Como que eu sei que vai haver uma atração ou uma repulsão? É só lembrar das regras de força eletrostática. Se forem cargas de sinais contrários, atração. Se forem cargas de sinais iguais, repulsão. Tá bom? Continuando, quando a gente pensa em desenhos que representam o campo elétrico produzido por partículas, a gente vai chamar essas representações de linhas de campo. E como que essas linhas de campo são desenhadas? Elas são desenhadas fazendo a análise ponto a ponto nas proximidades daquela carga elétrica. Para isso, nós utilizamos um recurso que é chamado de carga de teste ou carga de prova. Essa carga, ela sempre terá um sinal positivo. Então, a gente vai observar o comportamento dessa carga de prova próximo à carga que a gente está estudando e verificar se vai haver uma atração ou uma repulsão. Se, por exemplo, eu tenho uma carga positiva e aproximo a carga de prova, teremos repulsão, porque são cargas de mesmo sinal. Agora, se temos uma carga negativa e aproximamos da carga de teste, nós teremos uma atração, porque são cargas de sinais diferentes, ok? Então, existe uma convenção, mesmo sem a gente utilizar a carga de prova em todos os exemplos, que é adotada na física, que é a seguinte: se eu tenho uma carga positiva no espaço, as linhas de campo elétrico produzidas por ela serão radiais, ou seja, elas vão partir em todas as direções, saindo dessa carga. Elas vão se espalhar pelo espaço, em todas as direções possíveis. Agora, e se a carga for negativa? O que vai acontecer com essas linhas de campo? Elas vão ter um comportamento oposto. Elas continuam sendo radiais, porém agora chegando até a carga que eu tenho no espaço. Gente, eu estou falando isso em relação a cargas pontuais ou cargas pontiformes. Tá? Se tivermos conjuntos de mais cargas ou distribuições paralelas, placas com cargas, aí existem outras maneiras de a gente analisar esse campo elétrico. O que eu estou dizendo vale exclusivamente para cargas pontuais, ok? Também é possível. Aqui, gente, eu coloquei exemplos para vocês verem como é que isso aparece nos exercícios e nos livros didáticos. Observem, eu tenho uma carga positiva aqui do lado esquerdo e as linhas de campo partem em todas as direções, saindo dessa carga positiva. Já no negativo, que está do lado direito aqui, observem, o comportamento é o oposto. Temos as mesmas linhas radiais, só que agora chegando até a minha carga negativa, tá bom? E como que a gente calcula a intensidade desse campo elétrico?
Pensando conceitualmente, a gente poderia dizer, de certa forma, que seria a quantidade de linhas que perfurariam uma determinada região do espaço. Se a gente pensar que nós temos infinitas linhas partindo ali, em todas as direções, quanto mais elas vão se afastando, maior vai ser a distância entre cada uma dessas linhas individuais, então o campo elétrico tende a ser cada vez menor. Mas matematicamente falando, vejam como é que fica. O campo elétrico produzido por uma carga pontual pode ser escrito de duas formas. A primeira forma, que está aqui, é igual a F sobre Q. Isso vai funcionar quando a gente já conhecer a força elétrica. Não importa se é atração ou repulsão, tá bom? E a segunda equação que eu coloquei ali, ó, Kq dividido por D ao quadrado, essa vai ser quando a gente não conhecer a força elétrica. A gente quer saber quanto que é a intensidade do campo elétrico em um determinado ponto próximo a uma carga. A gente vai colocar essas informações naquela expressão e vamos calcular. Só que há um porém. O K é uma constante, chamada constante eletrostática. O valor dela eu coloquei aqui para vocês, ó. É 9 vezes 10 elevado à nona potência. Isso, gente, no vácuo. Em outros meios físicos, por exemplo, na água, ou em uma solução aquosa que não seja água, glicerina, álcool, esses valores podem mudar. Só que normalmente nos livros e nos exercícios que a gente encontra, quase 99% dos casos envolvem o vácuo. Então a gente pode levar esse valor aí como padrão para praticamente todos os exercícios que a gente vai encontrar. Outro importante ponto a destacar aqui é que nós temos um quadrado ali, um expoente 2 na distância. Isso vai implicar em quê? Que esse campo elétrico ele vai reduzir muito rapidamente conforme eu afasto dessa carga. Por exemplo, se eu imagino que essa caneta que eu estou usando para apresentar seja uma carga elétrica positiva e eu coloco uma carga de prova aqui, eu vou ter uma certa intensidade de campo elétrico. Se eu coloco ela mais afastada, essa intensidade vai diminuir bastante aqui. Por quê? Por causa da influência desse expoente 2 aqui na distância. Beleza? Para fechar aqui sobre essa expressão, a unidade de medida no sistema internacional para campo elétrico é o Newton dividido por Coulomb, tá bom? A gente pegaria Newton, que é uma unidade de força, dividido por Coulomb, que é uma unidade de carga elétrica. Tudo bem, pessoal? Ah, professor, mas e se eu tiver mais de uma carga no espaço? Como é que eu vou resolver o valor do campo elétrico? Como é que eu vou indicar a direção e sentido dessa grandeza? Como é que faz, Júlio? Gente, normalmente, quando você tem mais de uma carga no espaço, a gente costuma fazer uma análise mais qualitativa do vetor campo elétrico, tá? E como que funciona isso? Se eu tenho duas cargas, por exemplo, esse slide aqui é só para explicar aquela questão da distância, tá, gente? Desculpa, abri um parênteses aqui, que eu expliquei agora, que o campo elétrico ele diminui drasticamente conforme a gente afasta. Mas e se eu tiver duas cargas, então? Como que funciona? Eu vou pegar a carga de prova, que eu falei lá no comecinho da nossa aula, e vou colocar aonde eu desejo saber o campo elétrico. Só que aí eu vou analisar o comportamento de cada uma das cargas individualmente. Por exemplo, eu tenho uma carga aqui na minha mão esquerda e outra na minha mão direita. Duas cargas que vão gerar campos elétricos individuais. E eu quero saber qual é a intensidade do campo elétrico, por exemplo, aqui, nesse ponto que eu estou mostrando agora. Certo? Então eu vou analisar o campo elétrico nesse ponto para a carga da esquerda primeiro, depois faço a mesma análise para a carga da direita. E aí eu vou somar esses vetores para poder encontrar o que nós chamamos de campo elétrico resultante. Tá? Vocês também devem ter visto já em séries anteriores como que funciona a operação quando envolvem dois ou mais vetores, soma vetorial. A gente vai usar isso. Algebricamente falando, nós dificilmente trabalharemos exercícios que envolvem esses processos. Pode acontecer, claro. Você pode pegar um livro didático, que não seja o PET, e encontrar exercícios que trabalham com esse campo elétrico como dois vetores perpendiculares entre si, ou dois vetores na mesma direção e mesmo sentido. Aí,
é só lembrar de como que trabalha a operação de soma vetorial. Lembrando disso, você não vai ter problemas para resolver exercícios que envolvam o assunto campo elétrico. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de como ficam essas organizações de linhas de campo com duas cargas, por exemplo. Olha só, eu peguei aqui um exemplo, o da esquerda. São duas cargas de sinais opostos, uma positiva e uma negativa. Observem o padrão das linhas de campo. As linhas de campo, elas vão sempre da carga positiva para a carga negativa, certo? Observem aqui, ó, do lado esquerdo, a carga positiva, as linhas todas estão todas saindo. Então, estão saindo aqui da carga positiva e estão chegando na carga negativa, que está aqui do lado direito, tá? E se eu tivesse duas cargas de mesmo sinal? Tanto faz, duas positivas ou duas negativas. Eu vou ter um desenho parecido com esse padrão aqui, tá? Eu vou ter vetores que vão abrir um espaço aqui. Na verdade, essas duas linhas que estão aqui no meio, elas não existem, tá, gente? Eu fui pegar essa figura e eu não percebi esse problema. Então, ignorem essa linha e essa, tá bom? A gente vai ter um espaço aqui no meio que não vamos ter campo elétrico, ou melhor, o campo elétrico ali será zero, ok? Se fossem cargas negativas, as linhas só iriam entrar ao invés de sair, mas o padrão de desenho das linhas de campo continuaria esse daí, tá bom? Isso aqui, gente, é o que vocês vão precisar para poder entender o conceito de campo elétrico em cargas pontuais. E se nós tivermos outros tipos de distribuição de cargas? Por exemplo, duas placas paralelas. Isso pode acontecer e realmente acontece em alguns dispositivos. Na verdade, existe um componente que a gente vai estudar um pouco mais adiante na física de eletrodinâmica, que é o capacitor, em que você tem duas placas paralelas que são carregadas com cargas de sinais opostos. Quando isso acontece, naquele espaço entre as cargas, entre as placas, haverá um campo elétrico que a gente fala que é uniforme, ou seja, ele possui o mesmo valor ali dentro. É o que acontece numa situação como essa daqui, ó. Eu tenho duas placas paralelas, uma positiva e outra negativa. Observem que as linhas de campo continuam saindo da placa positiva e indo em direção à placa negativa. Isso não muda. O que muda é apenas a configuração das linhas de campo e a intensidade desse campo elétrico, que nessa situação é constante, tem um valor fixo. Beleza? Outra coisa muito interessante quando nós pensamos em campo elétrico, principalmente em superfícies condutoras fechadas, é um conceito chamado de blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. Esse conceito diz o seguinte, que se eu tenho um condutor fechado, não importa o formato dele, tá? Dentro dessa superfície, desse sólido, vamos dizer assim, o campo elétrico ele vai ser igual a zero. Toda a carga elétrica ficará distribuída na parte externa desse condutor. Isso é bastante importante e útil porque a construção de automóveis e de aviões, quando você pensa na parte de lataria, ela é toda feita de metal, é um condutor, né? Se um raio cai sobre um carro, a pessoa que está dentro do carro, não encostando em nada na parte externa, ela está segura, porque não há campo elétrico ali dentro. Inclusive, esse processo chama gaiola de Faraday porque Michael Faraday, um cientista inglês, foi quem descobriu essa ideia da blindagem e ele fazia esse experimento lá na Inglaterra do século XIX. Ele colocava-se dentro de uma gaiola, parecida com uma jaula mesmo. Essa jaula recebia uma tensão, recebia uma força elétrica, vamos dizer assim, e ele ficava ali dentro sem tomar choque. E as pessoas ficavam espantadas com aquilo. E isso realmente acontece. Muito mais frequente, por exemplo, com aviões. Os aviões geralmente podem atravessar regiões que estão havendo tempestades, turbulências, e raios vão cair sobre os aviões. E, graças a esse fenômeno da blindagem eletrostática, os aviões, mesmo sendo atingidos por raios, as pessoas que estão dentro dele permanecem seguras. Certo? Gente, o próximo conceito que eu quero apresentar para vocês
é o conceito de potencial elétrico. O potencial elétrico, ele na verdade vai ser uma outra consequência da ação quando você está dentro de um campo elétrico. Como eu disse no começo da nossa aula, o campo elétrico é uma região do espaço que gera influência sobre outras cargas que se aproximam, podendo ser atraídas ou repelidas. Mas se, por exemplo, eu pego uma carga que já está lá no espaço, que gerou um campo elétrico, e eu quero pegar uma segunda carga e quero movimentá-la dentro dessa região. Quando eu faço isso, eu estou aplicando uma força sobre essa carga. E ao aplicarmos uma força, nós vamos também realizar um trabalho, ou seja, nós vamos estar causando um deslocamento e isso vai gerar um trabalho. O potencial elétrico nada mais é o trabalho realizado quando eu movimento uma carga dentro de uma região que já contenha um campo elétrico. Ok? Então, a gente pode ter situações de potencial elétrico com cargas pontiformes, com superfícies com campo elétrico constante e outras tantas variações. Eu vou começar com as cargas pontiformes. Eu não vou entrar na dedução das expressões aqui, mas aqui nós temos como que se calcula o potencial elétrico em cargas pontiformes. Observem que a expressão é praticamente igual à do campo elétrico, só há uma diferença, que agora eu não tenho a distância ao quadrado. A distância passa a ser só distância. Não tem distância ao quadrado aqui não, tá? Outra coisa importante, potencial elétrico é uma grandeza escalar, não é grandeza vetorial. Então, se eu tiver duas ou mais cargas próximas e eu quero saber o potencial elétrico numa região, eu vou somar algebricamente os potenciais elétricos de cada carga separadamente. Então, se eu tenho duas cargas, eu vou achar o potencial da carga 1, potencial da carga 2, somo as duas algebricamente e está resolvido. Beleza? Unidade de medida do potencial elétrico é o volt. Vocês já ouviram falar de volt, com certeza, quando a gente pensa em eletricidade. Quando a gente pensa nas tomadas da nossa casa, quando a gente pensa na instalação predial, quando você pensa nos postes, você tem lá as redes elétricas que tem 110 ou 220 volts. Espera aí, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Na verdade, quase a mesma coisa. O que a gente chama de tensão ou de voltagem no cotidiano é a diferença de potencial. Ou seja, eu tenho duas regiões ou duas superfícies e eu vou pegar dois potenciais que são numericamente diferentes e vou calcular a diferença. Isso é o que nós vemos, por exemplo, nas nossas tomadas em casa. 110 volts é a diferença de potencial, não potencial elétrico, ok? Só ficar ligado nisso. Bom, e se o campo for constante, for uniforme, como eu mostrei aquelas duas placas paralelas? Aí a gente calcula o potencial elétrico com essa outra expressão aqui, porque o campo elétrico lá é constante, então é só pegar o campo elétrico e multiplicar pela distância. Distância de quê? Distância do ponto que eu quero até uma das placas. Geralmente nós adotamos como referencial a placa positiva. Tá? Ela seria o nosso ponto zero. Igual a gente faz na cinemática, a gente não tem que adotar um referencial para falar de movimento. A mesma ideia a gente vai aplicar para poder pensar em distância aqui na fórmula de potencial. Tá bom? E para a gente finalizar, eu quero falar um pouco sobre superfícies equipotenciais. O que significa essa expressão? São regiões no espaço onde o potencial elétrico é o mesmo. Dessa forma, se eu pego uma carga elétrica que está numa determinada posição, se eu a desloco apenas sobre essa superfície equipotencial, eu não vou ter realização de trabalho, ou seja, o potencial elétrico, ou melhor, a diferença de potencial elétrico nesses casos será igual a zero, porque eu não estou variando a posição, vamos dizer assim. Vou mostrar dois exemplos para vocês verem aqui como que seriam as superfícies equipotenciais. No caso de uma carga pontual, seriam esses círculos que estão tracejados aqui, ó. Cada um desses círculos representa uma superfície equipotencial. Já num dipolo, como aquele que eu mostrei do campo elétrico, uma carga positiva e outra negativa, esses círculos vermelhos que estão aqui no meu desenho são as superfícies equipotenciais. Beleza? Isso aqui é só mais uma ideia teórica que vocês podem precisar em algum exercício. Gente, eu vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. Não deixem de fazer os exercícios.
estudem e qualquer coisa estou aqui para tirar suas dúvidas. Bons estudos!